Aliás, vamos lá, eu vou falar para vocês um objeto bem importante. Esse versículo fala demais, gente. Repete assim comigo, vamos lá, acompanhe, não comigo, com a Bíblia, com a palavra de Deus. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti, e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas, e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Deus é fiel. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Temos vivido Só te pedir para você sentar aqui. tempos difíceis. Que eu vou. Mas ao mesmo tempo, o que acontece conosco é a abertura do mundo. O mundo tem aberto grandes oportunidades. E nessas grandes oportunidades, muitas vezes o cristão, ou o crente, ou nós falamos, as pessoas, os evangélicos, enfim, entram nessas portas que eu falo. A facilidade. Muitas coisas têm se tornado fácil em nossas vidas. Hoje, quando você pega a internet, coloca algo triste, algo que é um desastre, mas é triste, toca o coração das pessoas, nós observamos que o bem comum já prevalece. Todo mundo quer ajudar, quer colaborar. Todo mundo faz algo para auxiliar aquela pessoa. E muitos têm se aproveitado disso. A facilidade, o coração puro das pessoas, o desejo de ser um ajudador, ou melhor, a vontade de ser um abençoador de vidas. Mas o mundo, ele te facilita tanta vida, tantas coisas hoje em dia, que nós temos que observar o que a Bíblia fala sobre a fidelidade de Deus. Porque quando a facilidade para nós é tamanha, nós não somos fiel a Deus o quanto Ele é fiel a nós. Vamos observar em alguns versículos que eu vou compartilhar com vocês nessa noite, o quanto Deus auxiliou aqueles homens que na adversidade permaneceram também fiel ao Senhor. Porque muitos de nós, quando vem as intempéries, nós murmuramos. Mas alguns homens são exemplos para nós, para entendermos quando eles ali prevalecem, permanecem, Deus é fiel a eles. E mesmo nós pecadores, Deus ainda permanece fiel a nós. Que amor lindo, né? Incondicional. Atos 16, versículo 25 e 26 diz assim: pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere. E logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ou seja, olha só, aqueles homens estavam numa situação totalmente de adversidade. Mas naquele momento da adversidade, eles permaneceram crendo, confiando que Deus faria a diferença na vida. E se não fizesse, mesmo assim, eles permaneceriam amando a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus. Glória a Deus. Paulo e Silas, mesmo acorrentados e presos em mãos, com seus corpos lacerados pelos açoites, no meio de um sofrimento terrível, oravam e cantavam, louvando a Deus. Saiba, querido irmão, você que está aqui nesta noite, a alegria do crente vem do coração, independente das condições externas, ou seja, da adversidade. Não importa onde você esteja, se você continua crendo, confiando, acreditando em Deus, Deus também continua acreditando em você. Amém. Deus é fiel. O poder de Deus se manifesta na sua vida à medida da sua sinceridade. Você é sincero com Deus? Quantas vezes você busca a fidelidade de Deus na sua vida, sendo que você muitas vezes falha com Deus? A lealdade para com os que te cercam. Será que você consegue ser leal às pessoas, à família? Por exemplo, aos seus pais. Princípio de honra. Honra teu pai e tua mãe. Será que você consegue, desta maneira, honrá-los? Nesse princípio? Você consegue, de uma forma séria, ser leal a eles? O marido e a esposa.
Não daquele de pegar o telefone, ligar para a mãe e dizer, olha, está difícil, porque a minha esposa, hoje eu queria comer uma carne de frango, ela fez uma carne de vaca, está difícil lá em casa. Será que eu preciso murmurar contra a minha esposa, reclamar da minha esposa? Será que a esposa precisa falar mal do marido? Será que eu consigo ser leal às pessoas à minha volta? Será que eu consigo ser leal às pessoas que me cercam, que me amam? Ou eu consigo dar mais atenção ao mundo lá fora do que as pessoas que estão à minha volta? A minha família, a minha parentela e os meus irmãos da família cristã? Porque a Bíblia diz que nós devemos cuidar dos irmãos da família cristã. Só que eu dou atenção mais a pessoas que não fazem parte do meu nicho de amizade do que as pessoas que estão perto de mim, próximas de mim. Nós devemos levar o Evangelho a todos, devemos ministrar o Evangelho e amar o nosso próximo. Mas nós estamos falando de lealdade, de princípio, aquilo que Deus ama, e a questão de princípio é tão importante para Deus e por que não para nós? Se Deus é fiel, porque eu não sou fiel. Coloquei mais aqui. Ninguém pode impedir a propagação do Evangelho do Reino. Você está preparado para o ano de 2021 ser, então, um arauto do Senhor? Pregar o Evangelho, levar para as pessoas a falar exatamente isso que nós falamos sobre fidelidade e lealdade, que Deus é fiel. Paulo e Silas ali naquele momento de dificuldade. Imagina você num cárcere, açoitado. Quando você fala hoje numa cadeia, nós ficamos um pouco preocupados, porque temos medo, porque facções e facções, naquele tempo não era diferente. Eram homens talhados ali, brutos, homens difíceis que estavam no cárcere. Da mesma forma, eram contraventores, homens que estavam contra a lei, da mesma forma dos dias de hoje. E você ser jogado lá. Você que não está acostumado com isso, você que nunca fez nada disso, de repente você é jogado lá. Como é que você vai se sentir? Você vai glorificar a Deus por amor ou por medo? Você acha que aqui Paulo e Silas estavam adorando a Deus porque estavam com medo do cárcere? Se você pensa isso, você está errado. Eles estavam adorando a Deus pela fidelidade, pela lealdade, porque amavam a Deus. Eles estavam glorificando ao Senhor. Tão puro e verdadeiro que Deus ouviu aquele louvor. E tudo isso venceu. Essa é a questão. Quando eu posso, talvez, ir ao cárcere, meu Deus, eu vou preso, Senhor, com misericórdia, não faz isso, meu Deus, ai. Mas a questão, já que se porventura isso vier a acontecer de uma forma ou de outra, eu entrarei louvando e adorando a Deus e glorificando e dizer, Senhor, em tudo dá graças, eu rejeito esse mal da minha vida, mas glorificado é o Senhor, eu vou falar do Senhor lá dentro, eu vou glorificar o teu nome, eu vou dar testemunho lá dentro. Nós fazemos isso? Não. Essa é a questão. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Presta atenção na fidelidade de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentir disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Olha só. Quando você está no trabalho, e alguém, às vezes, o colega, o bullying, hoje é bullying, ou alguém persegue você ou algo assim, você fica irado, revoltado. Ao invés de você buscar essa paz que Deus pode dar a você e também a essa pessoa, ou você pode curvar, dobrar o seu joelho e orar por ela. Senhor, tem acontecido algo comigo no meu trabalho. Está difícil. Eu estou citando o trabalho, mas em qualquer área da tua vida, até mesmo no meio da família. Principalmente o dizimista. Quando você pode, você vai dizimar, no meio da família, você levanta a pessoa e diz, você é doido, vai dar dinheiro para o pastor. É assim que acontece. O pastor está ficando rico, está andando de carrão, você está andando de carrinho, ou de bicicletinha. Glória a Deus, andar de bicicletinha é muito bom para a saúde, é saudável. A questão é essa, veja bem, quando você ora por essa pessoa, você apresenta essa causa a Jesus, é grande o vosso galardão. Alegrai-vos, porque isso antes aconteceu com o Senhor. Antes de perseguir a vós, perseguiram a Ele, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós murmuramos. Olha só, Tiago 1, 2, capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passares por várias provações,
sabendo que a aprovação da vossa fé produz o quê? A perseverança. Você consegue ser perseverante? Você consegue olhar esses exemplos desses homens que estão aqui na Bíblia? E tem muitos que não estão aqui. Homens e mulheres de vários ministérios do mundo todo. Nós temos pessoas, nomes na história do cristianismo que não constam na Bíblia, porque veio depois. Vieram bem depois do que a Bíblia já havia sido então canonizada, que eram os livros canônicos e também os livros apócrifos que não constam aqui. Mas nós tivemos homens e mulheres. Vocês sabiam que quem fundou a Igreja Quadrangular foi uma mulher? Vocês sabiam? Quem sabia disso aí? Pois é, o fundador da Igreja Quadrangular não é homem, é uma mulher. E somente da quadrangular se fala nela, as pessoas não falam o quanto essa mulher ia com barraca de circo, né, de carrinho, com megafone, falando de Jesus, falando em Jesus, falando por Jesus, e montava com a ajuda das pessoas aquelas tendas como se fosse circo, e ali ministrava o Evangelho, e muitas almas se curvaram e renderam a Jesus, muitas almas aceitaram e foram salvas. Então, quando eu digo esses exemplos, nós, às vezes, por pequenas provações, vou dar um exemplo aqui do pastor Lúcio. Todos já sabem aqui do que aconteceu na casa. Eu vou dar um exemplo porque não é segredo, está na internet, né, para todo mundo. A chuva, esse temporal que deu recentemente, há 2, 3 dias atrás, destruiu completamente a casa da mãe dele e da irmã. Tudo foi embora. Geladeira, fogão, o João de gás, a enxurrada entrou, derrubou as 2 paredes, foi derrubando tudo e foi levando tudo. Por pouco eles também não poderiam ter perdido alguém, uma vida ali, e Deus protegeu. Então, naquele momento, foi uma loucura. Eles brigaram e eu não tinha como sair da minha casa. Confesso a vocês que fiquei bem abalado naquele momento, porque era torrencial e eu não tinha como sair daqui para ir até lá. E meu carro ia debaixo, e como é que eu ia chegar lá no Pampulha daquela maneira? E por coincidência, naquele mesmo momento, o pneu do carro do pastor Lúcio pulou e eu estava sem macaco. Não tinha como trocar o pneu do carro. Então foi uma coisa muito difícil. Mas por fim nós conseguimos, ele desceu lá, as crianças ficaram comigo em casa e ele decidiu para auxiliar. Chegou lá, ele foi louvar a Deus, foi glorificado ao Senhor. E todo mundo triste, estava chorando, todo mundo ali, e ele começou então com todos eles, vamos glorificar a Deus. E foram limpando aqui barro, aquela lama, que perdeu tudo. E o dinheiro que estava no envelope, o compromisso de 300 e poucos reais, ela já havia colocado no envelope. E o dízimo dela, e ela vai dar testemunho na virada do ano também, tudo foi embora. Todo dia, a aposentadoria dela, que ela já havia retirado, tudo foi embora. Tudo foi embora. A enxurrada pegou 1 metro e tanto naquela, levou tudo, gente, foi muito forte. Vocês viram na internet? Quem viu na internet aí? Vocês viram a força da água naquela casa? No jornal também passou, destruiu tudo. Então, nos olhos humanos, perdeu-se tudo. O que Deus fez? Deu tudo em dobro para ela, tudo novo, glória a Deus. Ela vai dar esse testemunho, tudo. Cestas básicas, as pessoas começaram, porque não tinha mais nada, roupas e tudo. Já ganhou geladeiras, ganharam o cão, ganharam o João de gás, ganharam, sabe, tudo que vocês possam imaginar. Geladeira ganharam 4, até doando para outras pessoas, famílias que perderam também, que estão doando. O Tom está ali precisando também. Eles já doaram para o Tom ali uma cama, um sofá, um fogão, a geladeira. Já vai montar a casinha dele também. Então, pessoas que na diversidade da mãe dele, Deus prosperou, deu, assim como Jó, deu muito mais do que ela tinha na casa dela. Glória a Deus. E os amigos do serviço fizeram vaquinhas na meta dela. O pessoal fizeram vaquinha lá, já arrecadaram não sei quanto para abençoar ela. Quer dizer, o dinheiro que ela perdeu tudo, ela já ganhou acho que 10 ou 15 ou 20 vezes mais o dinheiro que foi levado pela enxurrada. Isso não é Deus, gente? Glória a Deus. Isso não é Deus? Sim ou não? É Deus. Então, nós observamos que nas provações, naquele momento, uma das provações que eles estavam passando era uma loucura. O pastor Lúcio foi lá e começou a glorificar a Deus. Sabe, naquele terrível momento de adversidade, e não tinha como nós fazermos nada aqui, como eu disse, tudo difícil, e Deus os prosperou. Todos os que sofrem, primeiro, por amor ao nome de Cristo, sobre suas cabeças repousa o Espírito da glória de Deus. Então, quando acontecia aquilo, eles glorificavam o Senhor.
a realidade de Deus. Deus é Fiel. Vamos de novo. Deus é Fiel. Irmãos em Cristo, é certo que o sofrimento pelo sofrimento não tem sentido, mas o sofrimento por amor à obra de Deus produz frutos em abundância e, acima de tudo, produz salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então veja bem, o sofrimento por amor à obra de Deus. Esse ano 2021 nós vamos fazer a obra de Deus, o ide do Senhor Jesus. Ide, fazer discípulos de todos os povos. Ou seja, em cada esquina, o vizinho do teu lado, não importa, você vai ministrar o Evangelho na vida deles. E a questão não é a placa nacional, não. Se tem uma igreja próxima da deles, manda para lá, não tem problema. Nós não vamos pregar a igreja, nós vamos pregar Cristo, Jesus, a essas pessoas, ganhar almas para o reino. Se puder trazer o nosso ministério, glorificado e exaltado é o santo nome do Senhor. Mas se tem uma próxima, que vá para lá, mas que sejam homens e mulheres se rendendo a Cristo para a salvação eterna. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Nós vamos trabalhar para Jesus. Então aqui, ó, mas o sofrimento por amor à obra de Deus, e não importa a situação que você vive, trabalhe para Cristo, trabalhe para Jesus, trabalhe para a obra de Deus. Ide, que Jesus é uma ordenança, nós todos sabemos disso. Precisamos então fazer discípulos. Eu vou fazer discípulos primeiro com meus exemplos. Se necessário, eu uso palavras. Eu preciso, as minhas ações vão ditar exatamente quem sou eu. Se ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ou se ali vai um homem comum, um cidadão comum, uma mulher comum, uma cidadã comum, eu tenho que fazer a diferença até no meu caminhar, até na minha forma de andar, na minha forma de olhar para os homens, na minha forma de olhar para as mulheres. Eu tenho que fazer a diferença onde eu posso estar, ser um abençoador de vidas, e se necessário for, orar para que os enfermos sejam curados e os demônios sejam então eliminados da vida dessas pessoas. Porque você pode expulsar demônios e curar enfermos, porque o Senhor Jesus nos condiciona isso, nos capacita isso, a autoridade dele sobre o cristão. Amém, pessoal? Posso ouvir glória a Deus? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. Então, veja bem, vou ler novamente isso aqui que é muito importante que você entenda. É certo que o sofrimento pelo sofrimento não tem sentido. Quando você passa por tribulação e não compreende a ação de Deus naquela tribulação, você não entendeu nada. Se você passa por tribulação e compreende que algo está acontecendo, que é necessário você voltar para Deus, se consertar com Deus, corrigir-se com Deus, muda a sua história. Muitas vezes você está tentando uma promoção no seu trabalho, mas em momento algum você consegue essa promoção. Você luta por ela, você estuda, você busca a capacidade humana, através de cursos, através de muitas coisas, até de puxar saco do patrão, do seu chefe, para que você consiga então um trabalho melhor, uma promoção no seu trabalho. Mas eu vou dizer para você, esse sofrimento que você passa para alcançar essa promoção, infelizmente, é sofrimento por sofrimento. Porque se você alcançar pelos seus méritos, pode ter certeza que você vai causar um grande problema na frente. Os problemas irão surgir e serão bem piores para você. Às vezes você pensa que mudou com uma condição melhor no seu trabalho, e na verdade você mudou com uma adversidade tão grande na sua casa, na sua família, que você nem imagina. Mas quando você tem esse sofrimento, e leva a Jesus, descansa nele, Senhor, o fato apesar de eu preciso de um trabalho melhor, eu preciso ganhar mais. A minha condição lá no meu trabalho, eu estou ganhando R$1.200, o salário mínimo, Senhor, R$1.200, eu estava me tratando da minha família. Está difícil. Eu preciso de um carro melhor lá, não é R$2.000. Então me ajuda. Eu preciso do Senhor, eu vou te apresentar aqui, Senhor. Ó, o seu José é o meu gerente. O Sr. Pedro é o supervisor. A dona Margarida é a dona da empresa. Eu te apresento esses três, Senhor. Estão acima de mim lá. E abaixo de mim, Senhor, do meu lado, estão fulano, segundo meu filho, tem mais 1.000 funcionários. O Senhor abençoa todos eles. Mas me ajuda, Pai, eu preciso. Vocês estão entendendo? O problema é que nós temos que passar em cima dos 1.000, em cima do supervisor, em cima do gerente, ficar igualzinho o patrão. Sofrimento por sofrimento. Vocês compreenderam, Senhor, não? Bem. Se eu estiver errado, pensem bem no que eu estou dizendo. Olha só. Não temas, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias.
dar-te-ei a coroa da vida. Nós temos ali que crer no Senhor Jesus e salvar a você e também a sua casa. E aqui está dizendo que, se porventura for necessário sofrermos, padecermos, mas por nome do Senhor Jesus estar com Ele, nós teremos a coroa da vida eterna. Quem quer a coroa da vida eterna? Glória a Deus. Não precisa ser lançado na prisão. Aqui está dizendo que, se por acaso isso vier a acontecer, você precisa crer em Jesus, entender as tribulações e as adversidades, e nela você resistir ao mal para que Ele fuja de vós. Confessar Jesus com a sua boca para a salvação, mas o seu coração para a justiça. Mas se você não tem o coração, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Infelizmente, o seu sofrimento é só pelo sofrimento. Você não alcançou a coroa da vida eterna. Compreenderam, sim ou não? Sim. Olha só. Aqui começa então algo interessante para que vocês compreendam. O que é ser fiel? Eu escrevi aqui para que você compreenda. É manter o compromisso fazendo o que se deve fazer e evitando o que se deve evitar. Isso é ser fiel. Se eu tenho um compromisso com você, eu vou cumprir meu compromisso. Se algo vai dificultar, eu preciso evitar. Vocês estão compreendendo? Evite o que você tem que evitar, não importa o que seja. Muitas vezes nós temos medo de magoar as pessoas. Magoe seu amigo. Sabe por quê? Porque o verdadeiro amigo às vezes magoa o seu amigo, para que ele possa crescer. O verdadeiro amigo, ele diz para as pessoas o que é sim, não, o que passa disso é do amigo. Muitas vezes nós apoiamos os nossos amigos do errado, escondemos dos pais, escondemos dos pastores, escondemos de muitas pessoas porque pensamos que estamos ajudando o amigo. Não, você está pondo ele no inferno e você também, por opção. Vocês estão entendendo, pessoal? Nós precisamos compreender o que é ser fiel. Eu sou fiel a Deus e sou leal aos meus amigos. Eu digo, como vocês ouviram aqui ainda há pouco. Eu preciso ser leal às pessoas, mas a sua fidelidade, porque Deus é amor. Se Deus é fiel, você é fiel a Deus e leal aos seus amigos, leal à sua família, leal ao seu companheiro, leal à sua companheira. Amém, pessoal? Amém. Até quando isso deve acontecer? Olha só, até dá uma conotação, é uma palavra-chave que dá a ideia então de perseverança. Até eu vou perceber, não sei quando, então eu preciso perseverar, porque até. Vocês entenderam? Sim ou não? Então eu preciso entender que ser fiel é até quando? Sempre. É perseverar nessa fidelidade e nessa lealdade. Glória a Deus. Amém. Até onde você vai seguir Cristo? Deus é fiel. E você? Vou perguntar de novo. Até onde você vai seguir Cristo? Será que você consegue seguir Jesus Cristo como as pessoas discípulas do passado fizeram? Lá em Mateus 20, 22 diz assim: porém respondendo disse, não sabereis o que pedis. Podeis vos beber do cálice que eu lhe der e ser batizado com o mesmo batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Será que podemos? Jesus dizia aos seus discípulos exatamente isso, para que eles compreendessem o que iria passar. Eles acreditaram que podiam, pensaram que podiam. Pedro, logo em Mateus 26, 33 até o 35, disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Hoje, quando as pessoas chegam em nós, para a gente poder dizer que é cristão, tem uma dificuldade. Você é evangélico? Eu sou evangélico. Eu não sou evangélico, eu sou cristão. Você é crente? Eu creio em Deus, até o diabo crê, eu sou cristão. Eu não me envergonho de Cristo, eu não me escandalizo por Ele, pelo contrário. Ele me defende, Ele me guarda, Ele me protege, sabe? Ele me ama, Ele se entregou por mim, por você. Então eu sou cristão. Você, muitas vezes as pessoas se arminiano. Não, eu sou cristão. Muitas vezes eles dividem o evangelho com grandes teólogos, grandes homens. Bacana, eu amo a teologia, nos ajuda muito. Mas eu digo, eu não sou arminiano. Eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu sou cristão. Seja cristão. Ser cristão é mais do que você pode imaginar.
Você não se escandaliza pelo Evangelho, você não se escandaliza por nada que se diz respeito às igrejas. Quando alguém chega em você e diz: um pastor caiu, um pastor adulterou, o irmão da igreja é assim, a irmã da igreja é desse jeito, o irmão da igreja fulano de tal é assim, a igreja fulano de tal fala que vocês vão ser salvos, a igreja fulano de tal fala que vocês não se escandalizem. Jesus está em todo lugar, ele diz que eis que sai convosco até a consumação dos séculos. Quanto mais nós nos levantamos contra o reino, mais nós dividimos o reino. Se eu divido o reino, eu trabalho para Satanás e não para Jesus Cristo. O meu Senhor, o meu rei diz que eu devo fazer o quê? Tolerar uns aos outros, amá-los como a mim mesmo. Então eu devo tolerar, eu devo amar. E se prega o Evangelho, se eu levo a palavra de Cristo, se prega as boas novas, eu não tenho que dividir o reino. Eu tenho que fazer com que se propague cada vez mais. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Enquanto Jesus transforma a água em vinho, isso aqui é importante que eu vou ter. Quando Jesus fazia maravilhas, Jesus operava milagres, assim como acontece conosco hoje. E quando Jesus faz milagre na tua vida, glória a Deus. Jesus, tu és grande. Jesus, tu és maravilhoso. Eu choro, eu me derramo na tua presença, porque o Senhor me deu um carro zero quilômetro. Oh, Deus maravilhoso. Olha o que Jesus fez por mim. Naquele tempo a mesma coisa. Jesus chega ali num casamento, na bodas, e transforma então aquela água em vinho. Logo na sequência começa a expulsar demônios, começa curas, e curas, e curas, e curas, se expulsa demônio, e milagres acontecendo, todo mundo assim. Mas na hora da adversidade, na hora da dificuldade, na hora em que buscaram Jesus para tirar minha vida, quem está com ele? Só que hoje, quando o mundo se prepara para o anticristo, você tem se preparado para receber Jesus novamente aqui na terra ou encontrar nos ares? Como que está o seu caminhar com Cristo? Será que você tem preocupação? Qual é a preocupação que você tem em servi-lo verdadeiramente? Em pregar quem é Cristo, em pregar quem é Jesus, em dizer: eu tenho um relacionamento íntimo com meu Deus, eu tenho intimidade com Ele. Relacionamento íntimo, eu estou dizendo, intimidade com Deus. Nós precisamos compreender que a Ele nós devemos tudo o que somos. Nós devemos o ontem, o agora e o depois. Caso contrário, é em vão a nossa passagem aqui. Eu sou só mais um na igreja, eu não sou um com Cristo. Jesus disse que é bom que todos fossem um com o Pai, assim como Ele é um com o Pai. Por que nós não somos? Porque nós dividimos, nós não unimos, não há unificação. Vocês compreendem isso? Não. Olha só, o caminho de Jesus existe a cruz. Aqui. Aliás, depois nós vamos pegar ali, vamos ajudar aqui, vamos pendurar ali. Existe a cruz. Jesus disse: cada um que quer vir após mim, pega a sua cruz, caminhe, vem. Nós não estamos fazendo isso. Porque nós reclamamos na cruz, ou seja, das adversidades, dos obstáculos, dos problemas, do marido, da mulher, dos filhos, da professora, do patrão, da patroa, do colega, do vizinho. Nós reclamamos de tudo, nós não reclamamos a cruz. Nós murmuramos pior do que aquele povo do deserto. A Bíblia diz que talvez que para Sodoma e Gomorra vai ter exatamente o mesmo vigor do que para essa geração. Sabe por quê? Porque nós murmuramos demais, nós reclamamos demais. Para de murmurar, para de reclamar, busque a fidelidade de Deus, porque Deus é fiel, seja fiel e leal. Amém, pessoal? Glória a Deus. Olha só, causas de desvio. Primeiro, a tentação da própria carne, a tentação humana. 1 Coríntios 10:13: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, de novo, que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dá também um escape, para que possais suportar. Eis, nós temos tentação na carne todos os dias. Nós temos tentação humana todos os dias. Nós buscamos o prazer da carne, esquecemos o prazer do Espírito. Quem nasce do Espírito busca as coisas do Espírito, quem nasce da carne busca da carne. E nós estamos buscando muito mais na carne do que no Espírito. Todos se preparam para a ceia de Natal, mas ninguém se prepara para se curvar a Deus. Eu sempre falo que na igreja, vocês estão comigo há muito tempo. Quem é o aniversariante? É Jesus? É o mundo que determinou que dia 25 é o aniversário dele? E quem ganha presente não é ele? O que você preparou para Jesus?
Ou seja, eu preparei um carrinho para o meu netinho, preparei uma bonequinha para a minha netinha, aí eu preparei, né, um caminhãozinho para o meu filho. Mas cara, você preparou para eles, não é para Jesus, não? Nós estamos vivendo tempos em que o mundo dita as regras e a carne aplaude. Vocês estão compreendendo? Sim. Ou não? Sim. É necessário mudarmos a nossa atitude. Eu não tenho que viver o que o mundo me impõe, porque a minha carne quer isso. Nós tiramos o açúcar. Nós fizemos esse ano então, jejum. Segunda, quarta e sexta, a liderança. Terça, quinta e sábado, a igreja. Estamos o ano todo em jejum. No dia 14 do mês passado, iniciamos o jejum até o dia 23 desse mês. Nós mudamos, tirando todo o açúcar. Então, poucas pessoas estão suportando ficar sem açúcar. Eu dou um cafezinho com limão, eu espero um limãozinho, minhas gotinhas de limão, todo mundo, uma delícia. Doce de manga, eu já tem mais não? Também, doce de manga, uma maravilha. Ontem minha mulher fez um doce de goiaba, mas ela teve que ir com açúcar. Eu falei, não, vamos comer. Deixa guardadinha na geladeira, agora vamos comer esse doce de goiaba. Mas doce de manga, eu comi vários esse mês, né, depois desse jejum pra cá, e estou super bem. Estou super bem, super feliz. Sem açúcar, só o gosto da própria fruta. Nós precisamos tirar esse açúcar industrializado. Mas isso foi uma ordenança de Deus. Não foi eu que escolhi ou você escolheu, porque temos que emagrecer, porque temos que combater o açúcar ou a indústria de açúcar, nada disso. Tem sido bênção para as nossas vidas. Tem nos ensinado grandes coisas. Quando nós jejuamos de algo que nós gostamos, que não ficamos sem no nosso dia a dia, Deus nos ensina grandes coisas. Pergunta para quem está cumprindo isso, o que tem aprendido nesses dias. Porque não é só o jejum, é a oração, é a comunhão com Deus, é a participação total naquilo que Deus tem para você. Ou seja, você é o amigo de Deus, você faz a sua parte que Deus já ordenou a vida. Não é que Deus faz a ver, não, Deus ordenou e acabou. O universo inteiro conspira e trabalha a favor daqueles que amam e temem a Deus. Quando você faz a sua parte, o universo já está fazendo por você, porque Deus já ordenou desde o princípio, amém? Porque Deus é Deus, e a ordem dele é imperativa. Ele disse em Deuteronômio 28 que as bênçãos te acompanharão, se tão somente obedecer. Seja fiel a Deus. Glória a Deus. Repete comigo, Deus é o fiel. Tiago 1,14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então veja bem, mais uma vez você entende que a carne está gritando e nós devemos mortificar a carne. Tentação do diabo, quando ele se apresenta como se fosse um amigo. Gênesis capítulo 3 e Mateus 4. Eu não vou ler porque é o capítulo todo, você pode ler na tua casa. Então você entende que a tentação se apresenta como um grande amigo. Assim como apresentou a Eva, assim como apresentou a todos eles, ao próprio Cristo. Ele se apresentou, vem cá. Não, está escrito que você pode comer esse pãozinho aqui, essas pedras eu chamo de pão aqui, ó. Não, nós somos papel social vivo. Para passar fome daqui, rapaz, você dá uma ordem aí, né? Vamos ali comigo, agora, vou te mostrar isso aqui. Dá um pulinho daqui, você vai ver os dois, vamos segurar, passa sempre uma palavra sua. Você é filho do rei, o que é isso? Você entende? Eu falando assim, fica até tão né? Mas Satanás ele é isso, ele é mentiroso, ardiloso. Ele vai chegar em você para tentar te convencer da melhor maneira possível, o seu melhor Deus. Compreende isso, pessoal? Então as tentações vão virar. Se você não rejeitá-las, como que você pode ter a fidelidade de Deus na sua vida? Deus é fiel, mas você precisa. Perseguição. Quando o diabo se apresenta como realmente é, inimigo. Mateus 13, 21. Aí começa uma forma diferente dele. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. É chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. Logo se ofende. Quantas vezes, por causa da palavra, o diabo se manifesta na vida das pessoas? Quando você fala em Jesus, você é rejeitado. Quando fala em Jesus, as pessoas não querem ouvir. São muitos, mas principalmente no meio da parentela. Quantos parentes seus eu gostaria que você estivesse aqui nessa noite? São muitos. Não gostam das suas atitudes. Deus diz que as coisas loucas desse mundo confundem as sábias. E sempre vai ser assim. É a única forma que nós temos, nós cristãos, de falar, realmente, vai lá. Deus pegou um mandarim, uma pessoa assim, dessa forma, e olha o que ele é hoje. Todos o respeitam. Confundem.
a mente das pessoas. Alguém que não tem letra nenhuma na sua vida, não tem um diploma, e às vezes a pessoa é um homem de sucesso, uma pessoa de sucesso na vida. E você busca entender. Eu já dei ministrações para vocês e tem muitas na internet de homens que não tinham estudo algum e são homens das grandes marcas mundiais, homens de grandes negócios no mundo todo. São cristãos, adoram a Deus, buscaram a presença de Deus e se tornaram grandes homens de construir impérios aqui na terra. Amém, pessoal? A questão é não ouvir a voz do diabo, pelo contrário, ouvir a voz de Deus. Risco ou ameaça de morte. Vimos nesses itens que antecederam que a vida cristã apresenta desafios crescentes, como também se observa em Mateus 7, 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E todos conhecem, todos aqui são cristãos, conhecem exatamente que vê a chuva, vê os rios, sopraram os ventos, e eles permaneceram porque eram prudentes. Você tem sido prudente? Quando vem a tempestade, vem os rios e vem os ventos, vem a chuva, vem o fim, aquilo que é contra a sua vida. É como quando se perde um ente querido. Nós choramos, questionamos, perguntamos, Deus, por quê? Grande erro. Ao invés de dizer, Senhor, obrigado, por quantos anos eu tive essa pessoa comigo, e muitas vezes não valorizei, não dei atenção devida a ela. Perdoe-me, Senhor, mas receba ela na hora. É assim. Nós nos entristecemos porque não fizemos aquilo que deveríamos ter feito. Amém, pessoal? Pensem nessas palavras. Lembre-se que Deus é fiel na tua vida. Seja fiel também a Deus. Vamos nos preparar para um ano de evangelismo autêntico e verdadeiro, forte. Vamos levar essas palavras ao mundo lá fora. Não vamos nos envergonhar do Evangelho em momento algum, pelo contrário, nós vamos levá-lo na certeza de que o Senhor vai colocar nos nossos lábios aquilo que é correto. Mas leia a Bíblia, pesquise, sabe, pega a Bíblia, leia, porque na hora Deus vai te fazer lembrar de cada versículo que você leu. Na hora Deus vai te trazer à memória aquilo que é necessário para que o Espírito Santo convença aquela pessoa. Glória a Deus. Vamos colocar de pé nesse momento. Que legal, obrigado, pastor João.